Senhoras e senhores, caros jovens do corpo e da alma, paz e bem para todos nós, na tarde de hoje. É com grande alegria e satisfação que nós estamos conversando e comemorando o aniversário de 107 anos do nosso irmão e amigo Chico Xavier. Chico Xavier, até 1999, já tinha publicado 412 livros. Faleceu um pouco depois. Em 2010, foram achando documentos, e são muitos textos. Produziu ostensivamente poesia, conto, literaturas variadas. Em 2010 já eram 458 livros, 45 milhões de obras vendidas. Hoje já tem muito mais, 460. Em 1932 ele publicou um livro que é um hino de imortalidade, Parnaso da Além Túmulo. A poesia sempre caminhou com Chico. Em Parnaso a gente tem um hino de imortalidade. Castro Alves, Olavo Bilac, Cassimiro Cunha, Cassimiro de Abreu, Alta de Souza, Carmen Cineira, muita gente. Guerra Junqueiro, vates da poesia portuguesa e brasileira, textos extraordinários, respeitando a escrita, o estilo de seus autores. É um testemunho de imortalidade. Mas já agora, nos anos 10 desse século, se encontrou textos da época em que ele tinha começado a psicografar, guardado em sua casa. E recentemente, Geraldinho Lemos publicou o primeiro livro. E tem muitas mais coisas disponibilizadas, que vão sendo encontradas. Cartas de consolação. Desde o início, Chico vem consolando os corações com a presença dos próprios entes queridos que partiram nos anos 30, nos anos 40, 50, 60, 70. São milhares de textos de cartas consoladoras, dos filhos para os pais, dos pais para os filhos, trazendo novamente a imortalidade para o nosso reconhecimento. Chico Xavier foi eleito o brasileiro do século, o mineiro do século, o brasileiro da história. Muitas homenagens, mas provavelmente ele, em sua humildade jamais abalada, ele agradeceria. Mas não era essa homenagem nem esse título, ou esses títulos, que ele certamente almejava. Podemos dizer que Chico é o apóstolo do Consolador. Era esse o título que ele queria. O Consolador prometido por Jesus. Lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, se, dizia Jesus, guardares e lembrares o meu nome, e me pedires, eu farei. Se me amardes, como ele nos amava imensamente, eu pedirei ao Pai, e enviarei o Consolador, o Paráclito, porque ele dirá coisas que eu não posso dizer. Não, é necessário que eu vá e que ele venha. E vós o reconhecereis. Muitos não o reconhecerão, mas vós o reconhecereis, porque o Espírito de verdade, o Paráclito, o Consolador, também está em vós. Então, Chico Xavier representava o Paráclito,
ele trazia de volta, reforçava nesse esforço de Jesus, desde a primeira hora, de esforço em trazer para nós a espiritualidade que somos, a realidade de almas imortais que somos. E com todos os seus apóstolos, em todas as suas épocas, mais uma vez, ele nos oferece essa figura chamada Chico Xavier. Nasceu em Pedro Leopoldo, a 40 quilômetros, mais ou menos, de Belo Horizonte. Desde pequenininho, já começou a viver algumas tragédias, como todos sabemos. Perdeu a sua mãezinha com 5 anos. Teve que trabalhar cedo para ajudar o seu pai. 14 filhos, mais ele 15. Foi trabalhar numa fábrica, a fábrica de tecelagem, Cachoeira Grande. Mas já teve algumas dificuldades ali, foi trabalhar no balcão, nunca deixou de trabalhar. Mas o trabalho para ele era maior, porque ele tinha que permitir que as vozes do céu e da terra, mas que já não eram vistas mais nos chamados corpos de carne, pudessem expressar as suas necessidades, os seus anseios, as suas curiosidades, pudessem trazer as suas experiências no post-mortem, na realidade da outra vida, que, como defendia Jesus, é a verdadeira vida. Então, Chico é o apóstolo do Consolador. Era o título maior para ele. Também, nesse esforço de refletir Jesus, de viver Jesus, ele se transformou numa mão de luz. Então as suas mãos eram estrelas, estrelas de bondade e generosidade. O seu lápis era um lápis de luz, porque ele trazia os espíritos do Senhor nos mais variados níveis de condição espiritual, para, dizíamos, relatar as suas experiências ampliadas, as suas histórias realizadas ou frustradas, as novas lições de vida eterna. Mas ele não era somente um médium, as suas mãos também eram de luz, e o seu lápis também era de luz, mas não somente pela mediunidade, porque Chico, ele também curava com seu grande amor. Quantas pessoas foram tocadas pela sua mão generosa, no passe, no abraço amigo, no beijo carinhoso que ele sempre devolvia, no abraço acolhedor, e não melhoraram. Seu Hercínio Fraga, ele conta-nos uma história de uma menina que estava muito doente. E a sua avó, antes de Chico ir para o Centro Luiz Gonzaga, ainda em Pedro Leopoldo, onde ele viveu até 1959, 4 de janeiro de 59, e ele ia sempre, 3 vezes por semana. Num desses dias, ele foi abordado por uma senhora, que pediu desesperadamente que ele fosse à sua casa, e ele foi. Ele andou um bocado, quase 1 hora, e na casa havia uma menininha, e a menina estava com uma situação difícil, febril, e as pernas enfaixadas, uma perna enfaixada. E aí a sua avózinha dizia que os médicos não conseguiam mais resolver o seu caso, não havia remédio, a perna estava enfaixada. Ele começou a desenfaixar, e os odores eram desagradabilíssimos. A menina tinha uma ferida que ia da batata até o calcanhar, e já bem encarcominada, com larvas. E ele começou a tirar aquelas larvas.
E começou a se emocionar com a cena dolorosíssima que ele vivia. A menina tinha 6 anos. A sua avó estava ali, mas não conseguia se conter e ele começou a chorar. Bezerra de Menezes aparece e diz: Chico, continue e chore na perna dela, para que as suas lágrimas funcionem como soro fisiológico. E ele começou a tratar a perninha da menina, e depois enfaixou novamente com trapos mais limpinhos, e foi embora. Foi tarde da noite. E quando ele chega na fazenda Modelo, onde ele trabalhava, o doutor Rômulo Joviano, que era o seu chefe, percebeu que ele estava um pouco cansado e emocionado, os olhos ainda pareciam de uma noite de muitas lágrimas. E ele relata, eles vão àquela casa, uma casa que estava caindo, e aí eles providenciam novas situações. Mas Chico curava. Ele chegava na casa das pessoas a qualquer hora, e ele tocava com seu amor aquelas almas, e ele passava o seu influxo de amor. Nós sabemos que ele, abençoando as águas, elas assumiam formas leitosas. Alguns pregadores espíritas viam isso em reunião pública. Quando eles estavam falando e as águas começavam a se movimentar e assumir forma leitosa. Raul Teixeira relata uma das experiências que foi assim. E Chico dizia depois que Sheila, aquele espírito generoso, cuidador, que trabalhava com a enfermagem divina, tinha abençoado aquelas águas, iluminado e trazia fragrâncias de flores, e a água ficava leitosa, e as pessoas se sentiam melhor, e muitas vezes se curavam já ali, quase que imediatamente, porque ele tinha as mãos de luz, e ele usava o lápis para trazer mensagens de luz. Então nós podemos dizer que além de apóstolo do Consolador, o nosso amigo Chico Xavier tinha as mãos de estrelas e o lápis de luz. Mas, acima de tudo, o nosso querido amigo, companheiro nosso, quando esteve aqui e ainda hoje, disponível, como todos os discípulos de Jesus, a experiência da caridade, da solidariedade, do acolhimento, da atenção para os que estão deste lado da vida e do outro lado da vida. Chico dizia que espiritismo é Jesus de volta, Jesus de novo no coração do povo. Ele dizia que só reconhecia autoridade em quem já tinha começado a amar. E para ele, Jesus era essa mensagem fundamental. Jesus, nas tradições anteriores às doutrinas que se construíram em torno dele, na tradição apostólica, ainda lá no Atos dos Apóstolos, se falava no caminho de Jesus. E Jesus era muito menos doutrinas e dogmas do que valores, ideais e atitudes. E essencial em Jesus era o amor incondicional. Deus nos amou de tal modo que nos ofereceu o seu Filho unigênito para que esparzisse o seu amor. Era amor incondicional. Jesus era perdão. Essencial era o perdão. Perdoar quantas vezes? Não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Jesus, essencialmente, era misericórdia. A misericórdia com o samaritano desgraçado, a misericórdia com os deserdados. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é leve, e o meu fardo é suave. Jesus
era a bandeira de Chico Xavier, a bandeira de lutas de Chico Xavier. Ele buscava os deserdados, ele buscava os desgraçados, ele tinha uma opção preferencial pelos desvalidos, pelos pobres do mundo, porque os sãos não precisam de medicamento, os bons não precisam de cura, não precisam de caminho. Então ele vinha buscar os sofredores, aqueles que estavam em lutas atrozes nessa jornada da vida. E era a mensagem de Chico. E ele fazia isso desde as primeiras horas. Quando ele descobriu o Espiritismo, depois de descobrir que ver espíritos era normal, ele começou uma obra de caridade. Logo cedinho, em sua tarefa mediúnica, espírita, ele foi visitado por uma santa rainha, Isabel de Aragão. Ele dizia que quando Santa Isabel de Aragão chegava em sua casa, chegava em seu quarto, tudo se iluminava. Ele tinha quase uma devoção por Isabel de Aragão. E logo na primeira visita que ela fez a ele, ela dizia para ele: Chico, meu filho, eu gostaria que você desse aos pobres e necessitados. Ele lembrava que não tinha nada, porque a sua família era muito pobre, eram 15 filhos, o seu pai não tinha um emprego fixo, ele tinha que ajudar, mas ela disse que ele conseguiria meios. E logo na primeira semana, depois daquela visita da Rainha Santa de Portugal e Espanha, uma das padroeiras, muito homenageada pela sua obra caritativa na Europa do século XIV, ele já no sábado, com a sua irmã Luísa, foi distribuir alguns pãezinhos que ele tinha aos necessitados. Isso nunca acabou. Ele sempre andava com a possibilidade de servir materialmente, porque espiritualmente ele próprio já era uma dádiva para as pessoas usufruírem. Então ele ia e ele caminhava em Pedro Leopoldo para os lugares de pessoas desvalidas. Ele saía no sábado de manhã e chegava no sábado à noite em casa, às vezes altas madrugadas, no domingo, depois de um dia dedicado para servir. Mas todos os dias da semana era assim, porque todos os dias as pessoas procuravam Chico Xavier. Às vezes eram importunas, eram até desagradáveis, porque a gente às vezes precisa e quer atropelar outros que precisam também. E a gente esquece de que aqueles que servem também cansam, também têm as suas dificuldades. Então ele foi muito assediado, ele foi muito apulpado, mas nunca desistiu de servir. Quando ele foi para Uberaba, em janeiro de 1959, recomeçar a sua tarefa, agora numa outra cidade, relativamente distante de Pedro Leopoldo, ele também não cessava de servir. Nos anos 70, ele procurava alguns caminhos e chegou num lugar famoso que tinha um abacateiro. Então ali ele passava todos os sábados, recebendo, atendendo, cuidando das pessoas. Então ele era uma criatura que viveu plenamente a sua mediunidade com Jesus, a sua paranormalidade e a sua humanidade, em todos os casos, em nome de Jesus. E dessa obra vasta, dessa obra imensa, Chico Xavier vem renovar o panorama de espiritualidade para todos nós, independente de religião, independente de opções religiosas. Ele vem reforçar a mensagem de amor que Jesus consolidou sendo o avatar do amor. E a gente vem também aprender mais com Chico e com a mensagem espírita na consolidação, no entendimento das aflições, através da lei de reencarnação. É por isso que ele dizia aquela frase que todos nós conhecemos: ninguém pode voltar atrás e consertar seus erros, mas todos podem começar
Qualquer um pode começar agora e traçar novos caminhos, novas orientações. É porque Chico sabia, e a doutrina espírita nos ensina, que existe uma lei de causalidade. Essa lei já foi antevista antes do cristianismo, antes do judaísmo, nas tradições védicas, nos livros primeiros da tradição religiosa e espiritual da humanidade. Os Upanishads, o Mahabharata, o Ramayana, o Bhagavad Gita, todos fazendo parte da tradição védica. O próprio budismo, o jainismo, já traziam essa revelação dessa lei da vida, que é a lei de causa e efeito. Eles falam em Dharma, que é a lei da vida, e Karma, que são as nossas ações intencionais sobre as leis da vida. Mas o Karma é um complexo de ação intencional e consequência, e resultado e colheita. Então Chico nos fala e ele nos ensina, através de toda a sua obra, de todo o seu convívio e com todos os seus exemplos, que ele reconhece plenamente essa lei de causa e efeito, essa lei de semeadura e de colheita. O karma, no entanto, não é ou não se refere a um futuro absoluto destinado, mas é uma possibilidade de futuro, porque todas as horas, em todos os momentos, como Chico nos diz, que qualquer um de nós pode começar agora e fazer um fim diferente. Então o karma é dinâmico, e o cenário de colheita, ele pode sempre se renovar, embora a colheita sempre seja obrigatória. E ele vai nos seus convívios naquela época. Por exemplo, o pai do seu chefe, Rômulo Joviano, que era Arthur Joviano, já havia falecido e começa a escrever cartas já nos anos 30. Ele descobre que foi Neio Lúcio, que é um espírito muito conhecido no espiritismo, que está presente lá no livro Ave Cristo. Aliás, na literatura histórica de Chico Xavier, a gente vai encontrar o processo de vidas sucessivas naqueles momentos iniciais do cristianismo e antes dele. Por exemplo, alguns de nós sabemos a história de Emmanuel. Emmanuel é o seu guia espiritual. Emmanuel viveu lá na época de Jesus. Ele foi um senador, Públio Lentulus, que cometeu muitos equívocos em função de sua posição social, em função do seu status. Ele, por exemplo, não conseguiu em vida sucumbir desistir da arrogância, desistir do orgulho, essa chaga que cega as nossas escolhas. E aí ele cometeu equívocos que não tinha mais retorno. Mas Públio Lentulus nasceu 50 anos depois, agora como um escravo nestório. Que coisa impressionante. Numa vida podemos ser senador, noutra vida podemos ser escravo. Numa vida estamos numa posição, numa condição masculina, numa outra vida, numa condição feminina. Em função das necessidades do espírito, que não tem sexo ou diferenciação qualquer que seja, a gente vai migrando como forasteiros do infinito, descendo, surgindo em experiências físicas, fisiológicas, conforme as necessidades que a vida nos impõe, através do próprio modo como nós nos comportamos perante a vida. Porque o destino é, na verdade, uma escrita confeccionada por nós mesmos. O karma são essas contas do destino que nós confeccionamos na semeadura e na colheita permanente, infatigável, incansável. Então Chico, na literatura historiográfica transcendental, ele mostra quem foi quem, e muitos deles se reencontravam ali,
em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, em São Paulo, em Recife. Fomos da Europa, ou fomos das Américas, fomos da África, vamos e vimos. Como Jesus dizia, o Espírito, ele sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai. Dizia-nos nosso Senhor Jesus Cristo. E Chico vê essas pessoas renascerem e conhece experiências dolorosíssimas, dificílimas, pessoas que ele visitava, situações incompreensíveis. Como pode uma criança nascer com determinadas deficiências, se ela nem teve tempo de ser culpada, se ela nem teve tempo de escolher qual e onde se encontra a justiça divina? E aí Chico vem nessa mensagem inovidável da noite dos tempos, dos Upanishads, que é a mensagem da reencarnação, nos mostrar que existe um equilíbrio na lei e que a gente vai se ajustando com as nossas escolhas nas demandas da vida. E aí, as necessidades da dor, que aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, a possibilidade de renovação. Então, Chico encontrou ostensivamente o sofrimento fora de casa, o sofrimento dentro de casa. Ele perdeu a sua mãezinha, como dizíamos, com 5 anos. A sua vida foi muito difícil, não precisamos repetir aqui. Em 1939, ele perdeu um outro esteio de sua vida. A sua mediunidade era uma mediunidade espantosa, e ela precisava de alguns anteparos de proteção e segurança. E ele encontrava isso no seu irmão, o seu irmão José Cândido. Só que José Cândido, que era uma pessoa assim fundamental na família, toda a família era alegre, aquele mineiro cheio de senso de humor, mas José Cândido, ele dava um toque especial, junto com Chico, mas ele era um esteio de Chico, e ele faleceu num domingo de carnaval, em 1939, e Chico teve de recomeçar várias vezes, mas a própria história de José Cândido é muito interessante, porque ele era casado com Dona Geni, e eles tiveram 2 filhos. Um filho, ele tinha problemas de saúde, problemas muito difíceis de serem lidados. E Dona Geni enlouqueceu num determinado momento. Ela perdeu a razão num determinado momento. Chico teve de interná-la. E ela passou 2 anos no hospital. E Chico criou essa criança e continuou com ela a vida toda. Tinha sofrimento na sua família. O que é belíssimo em Chico é que ele é um anjo que se fez homem, que esteve entre nós, que suou com a gente, que cansou conosco, que chorou conosco. De vez em quando o Chico ficava triste, até depressivo, não no sentido da patologia, mas no sentido de acometido de tristezas. Tristezas pela estupidez da humanidade, pelas misérias humanas, pelas ingratidões dentro de casa, na vizinhança, no local de trabalho. De vez em quando ele ficava triste, e aí aparecia uma entidade amiga, Emmanuel Bezerra de Menezes, ou um espírito amigo, companheiro, e dizia: Chico, vai servir, e ele saía para servir, e ele voltava alegre, porque servir dá alegria para a gente. Mas ele tinha dificuldades e encontrava. Então ele ia numa casa e via situações profundamente desoladoras. Uma criancinha cega, com dificuldades de locomoção, com um corpo deformado. E as pessoas diziam: onde Deus está? E aí ele via a história pregressa daquele espírito, a lei de causa e efeito sendo aplicada. Aquela criaturinha, ela tinha se suicidado noutras circunstâncias da vida. E agora, se ela tivesse novamente as mãos, se ela tivesse novamente os olhos, ela talvez novamente tivesse posto fim à vida, que é uma dádiva divina.
Então, às vezes, nós passamos por experiências dolorosíssimas, dada a nossa condição espiritual e as nossas dívidas a resgatar. Naturalmente, não existe regra, não é porque eu tenho essa ou aquela deficiência que eu tenha no meu mapa, na minha história reencarnatória, feito isso ou aquilo e que implique automaticamente. Nós não falamos, quando falamos em karma, em processos automáticos. Nós falamos em planejamento. Nós falamos em esfera de possibilidades, em colheita com misericórdia. Porque Deus é justo, cada um colhe o que planta, mas é misericordioso. Deus oferece sempre novas oportunidades. Como nos dizia Chico, se a gente não pode refazer o começo, a gente pode começar agora e ter um outro fim, um outro momento, uma outra circunstância. A multidão do amor, a amplitude do amor, como a gente vai aprender lá com Pedro, cobre uma multidão de pecados. Quantas criaturas nasceram com a dívida espiritual tremendamente pesada, desgastante, mas optaram por enfrentar aquele seu drama kármico com o serviço no bem, com práticas amorosas, com paciência na dor, e conseguem vencer, cobrir etapas, cobrir karma, queimar karma, numa aparência de salto, mas na verdade de misericórdia divina e de esforço em renovação no bem. Então, Chico Xavier, em toda a sua obra, ele vai consolidar essa lição que ele não conhecia, que ele não sabia. Chico era tremendamente devoto. Ele foi católico até 1927, até os 17 anos de idade. Ele ia para a igreja. O padre Sebastião Scarzelli, o seu confessor, era o seu grande amigo. Várias vezes o livrou de situações difíceis. O pai de Chico tinha muita dificuldade de conviver com a mediunidade de Chico. Aquela época, uma criança que falasse com coisas invisíveis, que se comportasse estranho, era tida como louca. Minas Gerais é famosa por um hospital lá em Uberlândia que recebia as pessoas e era um verdadeiro campo de concentração. E outros hospitais aqui em Recife mesmo. Quantas pessoas internadas como loucas, colocadas em camisa de força porque eram médiums. E a família não compreende. Então Chico correu o risco de internamento ainda jovem. E o padre Sebastião Scarzelli orientava o pai para dar uma tarefa para Chico, para fazer aquilo com Chico. E Chico na igreja nunca deixou de amar Maria de Nazaré, nunca deixou de amar aqueles seus companheiros santificados que fizeram parte de sua devoção em sua juventude. Porque ele está interessado e integrado na religião do amor. E não na religião X ou Y, e não na bandeira religiosa P ou C. A religião do amor não tem bandeiras. A religião do bem não tem predicações de grupos religiosos. Para o Espiritismo, para Chico Xavier, para nós espíritas, o que salva é o amor, caritas. Fora do amor não há salvação. E o amor é incondicional. E o amor não determina quem deve ser salvo ou não, quem merece acolhimento ou não. O amor não tem preconceito. O amor não mede condição social. O amor não faz escolhas étnicas, sexuais, políticas, ideológicas. O amor não odeia. Quem odeia é quem ainda não aprendeu a amar. Então Chico estava já impregnado, desde sua juventude, dessa experiência amorosa que ele descortinou com o Espiritismo, que ele reforçou com a sua missão espírita, que é a missão do Consolador, do Paráclito, dessa abertura do céu, para que as vozes retomassem, anunciando a vida, que continua a existir em abundância, anunciando a vitória sobre a morte, que foi a vitória da cruz, que foi a vitória anunciada por Jesus e proclamada por Paulo, por exemplo.
Então Chico Xavier, ele vem trazer essa bandeira de que Deus é muito maravilhoso, justo e misericordioso, e que existe uma bem-aventurança nas aflições, e que existe um aprendizado nas aflições. E ele relata, e ele traz essas histórias de espíritos seculares que somos, com as nossas contas de débito e crédito, nas jornadas, no jornadear das muitas vidas que vivemos. Além disso, Chico vem desbravar mais ainda, devassar, através da palavra dos espíritos amigos, o que é o mundo espiritual. Tirar ele do véu, tirar ele do mistério no sentido de negação do conhecimento, no sentido de ocultamento da verdade, de empanamento da verdade. Então tirar o véu, rasgar o véu e mostrar como funciona a realidade espiritual, que não é lá, mas já é cá. E aí ele vai, por exemplo, na literatura mediúnica de André Luiz, que é um médico que faleceu no início do século passado e que teve a oportunidade de relatar a sua experiência no além, e vem buscar Chico Xavier em Pedro Leopoldo no início dos anos 40 e faz um trabalho com ele, correndo os anos 40 até os anos 50 e 60, mostrando, fazendo uma radiografia, um relato do mundo espiritual. E aí a gente vai ver novamente o mecanismo divino da reencarnação. Cada alma que aqui se encontra, provavelmente escolheu nascer na casa em que se encontra. Cada alma que aqui se encontra, provavelmente escolheu o pai, que hoje é o seu pai, a mãe, que hoje é sua mãe, os irmãos de convívio, que hoje são seus irmãos. Existe a possibilidade da gente se reencontrar para avançar sempre, apesar de que os encontros às vezes são de criaturas que se desencontraram e que agora vão ter uma experiência de renovação para estabelecer, não círculos de desafeto, mas novos círculos de afetividade. Por quê? Porque não podemos adentrar o reino dos céus se não nos reconciliarmos com o nosso adversário. Porque não teremos jamais envergado a roupa nupcial, a roupa do reino, se não nos reconciliarmos com a vida, com os adversários e conosco mesmo na trajetória da vida, já que muitas vezes os nossos maiores obstáculos, os nossos maiores adversários somos nós próprios, porque a gente se sabota ostensivamente e tem o hábito muito comum de se odiar, não poucas vezes. Então a vida, ela oferece-se para que a gente vá construindo no bem e aprendendo nos equívocos que perpetramos. E os livros de Chico vão mostrar isso. Os livros de André Luiz vão mostrar o cuidado da espiritualidade, o zelo dos anjos da guarda, os zelos dos espíritos protetores, o zelo dos anjos tutelares que ficam acima de nós, tentando nos oferecer possibilidades para novos ares, novas alegrias, novos aprendizados. O livro Missionários da Luz, por exemplo. No livro Missionários da Luz tem um capítulo que André Luiz tem o cuidado de nos mostrar, junto com seu preceptor Alexandre, como é a dinâmica reencarnatória, o planejamento reencarnatório. E ali ele vai tecendo até o processo em o qual a célula ovo se desenvolve. E aí ele mostra a trajetória, desde o momento da cópula, em que o elemento masculino, que nós denominamos espermatozoide, vai atrás do elemento feminino, o óvulo. E aí ele percebe, André Luiz, como as inteligências do alto são cuidadosas, são amorosas. Alexandre,
Alexandre, ele busca naquele turbilhão de espermatozoides, milhões de espermatozoides, aquele mais compatível com aquele óvulo e com aquela necessidade daquele espírito que vai nascer. No caso, ele utiliza o exemplo de Segismundo, mas poderia ser qualquer um de nós, Joões, Marias, Anas, Claras, Paulos, Pedros, qualquer um de nós. Há um esforço do mundo maior, há uma integração permanente do mundo maior com esse mundo aqui, que faz parte dos planos de Deus e que vai ser exalçado à glória divina em função do seu avanço no curso das aprendizagens da vida. E aí ele mostra que Alexandre impregnou um dado espermatozoide de uma força mais vigorosa e ele avança sobre os outros e ele consegue penetrar no óvulo e aquela informação genética masculina e aquela informação genética feminina, elas se casam para oferecer o corpo que aquele espírito Segismundo, o exemplo que ele dá, precisava para a reencarnação que estava às suas portas. Até o nosso corpo é cuidadosamente planejado para que a gente faça o melhor uso de suas condições na vida que vai se afigurar como um desafio, porque viver e enfrentar desafios, mas em que nós temos condições e habilidades de vencer. Por isso que Jesus dizia que nós temos condições de carregar as nossas cruzes. E Ele está lá, dando a mão para a gente caminhar. E Ele está lá se oferecendo para nos ajudar. Mas as cruzes são nossas. E somos nós quem temos de nos conduzir com dignidade com elas. A reencarnação vem mostrar como é valioso cada momento da vida. Estamos nas horas certas, com as pessoas certas, na fase necessária para o nosso desenvolvimento. Há dificuldades nessa vida, dificuldades interiores, dificuldades que nos cercam, dificuldades maiores estruturais, mas esse tempo é o nosso tempo. É o que a espiritualidade vem nos dizer. Mas eu vejo tantas desgraças, desencontros, retrocessos. Sim, mas você tem que contribuir para o avanço. Você faz parte de um grupo de espíritos. Existe o teu karma, existe o karma coletivo. E vocês têm que enfrentar as dificuldades pessoais e coletivas e fazer a vida avançar para mais, para melhor, apesar dos desafios, dos retrocessos, apesar dos obstáculos. Faz dos obstáculos desafios e vai adiante, porque foi provavelmente estabelecido lá atrás, um pouco antes de nascerdes. Alguns encontros, alguns planejamentos, algumas disponibilidades, uma organização para que a sua vida agora pudesse dar certo nas suas necessidades de avanço. Então nós vamos encontrar essa literatura de Chico Xavier, desvelando para nós as leis da vida que vamos achar nos Upanishads, que vamos achar no Livro dos Mortos, que vamos encontrar no Antigo Testamento, na mensagem de sua referência maior, Jesus de Nazaré, no livros santos de todas as culturas, na tradição oral de todas as culturas, essa mensagem de integração entre o mundo material e o mundo espiritual, com as suas leis funcionando para o equilíbrio das leis da vida, das leis da matéria, das leis do espírito, dharma ou karma, como os orientais falavam, as leis da vida, causa e efeito. Então Chico, ele vem reforçar esse aprendizado. Nasceu brasileiro, nasceu em Minas Gerais, nasceu há 107 anos, nos trazendo Jesus novamente, tentando mostrar que temos a capacidade, que temos a oportunidade de reviver ou de viver finalmente
vidas mais espiritualizadas. Ele trabalhou a vida inteira. Ele teve muitos problemas a vida inteira, mas ele nunca parou de amar e ele nunca parou de servir. E era com Jesus que ele se encontrava e com quem ele estava. Tem uma mensagem no livro Antologia Mediúnica de Natal, em que Emmanuel traz algumas recomendações e um agradecimento a Jesus. Senhor Jesus, ele diz lá: quando viestes até nós, coberto naqueles panos da manjedoura, as Escrituras te aguardavam para que dissipaste um pouco das trevas desse mundo. E aí Emmanuel diz: é bem verdade, Senhor, que havia muitas sombras nesse mundo. As sombras no trabalho, por conta da escravidão, na forma de escravidão. A sombra na governança, na forma de tirania. A sombra na justiça, na forma de crueldade. E outras tantas sombras. As sombras na mente das criaturas, através da miséria, através da ignorância. A sombra na religião, por intermédio do fanatismo. E quando estiveste conosco, Senhor, e trouxeste a mensagem e a presença do Pai, para que a gente, usufruindo um pouco, conseguisse dilatar os horizontes, diz-nos Emmanuel, é certo que as sombras começaram a se dissipar. A religião começou a encontrar a fé raciocinada. A governança começou a encontrar a administração. A gente começou a descobrir e a quebrar os grilhões da escravidão. É claro que há idas e vindas e lutas infindas, mas trouxeste toda essa luz para nós, Senhor. Mas, diz-nos Emmanuel, ainda algumas sombras habitam a nossa alma e habitam o amor que está em nós, lá dentro de nós. A sombra que a gente vai encontrar no egoísmo. O egoísmo dos afetos. Nós ainda estamos sendo tão mesquinhos nos nossos afetos. Tem gente que economiza emoção para não se desgastar. O egoísmo no convívio, em casa. Quantos de nós, há um bocado de tempo, vivemos com aquela cara tonha, eternamente aborrecidos, como se as pessoas tivessem a obrigação de permanentemente suportar o nosso mal-estar e como se somente nós fôssemos os sofridos da história da humanidade. O egoísmo na prática da caridade. Quantos de nós não tem tempo de ser fraterno, nem consigo mesmo? Tem gente se mutilando por aí. Não se dá um descanso de paz, não se dá um respeito de dignidade, e aí ficam mercadejando consigo próprio. Então nós, Senhor, diz-nos Emmanuel, te agradecemos por tudo isso, pela oportunidade permanente que nos dás, e esperamos, Senhor, aprender a amar como tu nos amastes, para começarmos, amando as criaturas, a encontrar a ressurreição verdadeira. Então é por isso, por essa mensagem, por mensagens como essa, que é a mensagem de Jesus, que Chico trazia a sua presença em sua vida. Jesus é um médium de Deus, e Chico quis ser um médium de Jesus. Ele quis amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, cuidar como Jesus cuidou. É por isso que nunca mais nós nos esqueceremos de Chico Xavier. E é por isso que na tarde de hoje a gente agradece imensamente. Se nós dizemos Ave Cristo, nós dizemos também Salve Chico, porque ele, trazendo Jesus de volta, nos mostrou que Jesus também está em nós. Muita paz para todos.